Paz para todos. Estou imensamente feliz de estar com vocês hoje. Alegre mesmo, porque é um privilégio para mim estar aqui com vocês para pregar a palavra de Deus. Adriana pediu para mim mandar um abraço para todos vocês. Eu acho que talvez tenha alguém aí, foi jovem, lá pelos anos de 95, né, que ela esteve por aqui. 94, que ainda conheça, pediu para mandar um abraço para vocês. Mas está lá no Panamá, né? Hoje teve uma reunião de brasileiros lá em casa. Nós fomos para o Panamá no começo do ano. E começar uma igreja do zero, um desafio novo. Não é fácil começar nada do zero, mas já é a quarta ou quinta vez que nós começamos. Começamos em Moçambique, começamos na África do Sul, no Nordeste do Brasil. E agora Deus nos levou para o Panamá, estamos começando no Panamá. Então, todo começo é difícil, mas começou eu e a Adriana em África do Sul e Moçambique, quando nós mudamos para lá. E depois de 10 anos nós tínhamos 22 igrejas, eu tinha comprado 11 terrenos, tinha comprado um templo enorme no sul de Joanesburgo, 2 casas, tinha comprado toda uma estrutura para a igreja, Deus tinha nos dado, e 2.232 membros quando eu vim embora. Então, nós vamos começar do zero de novo, e eu acredito que daqui 10 anos eu vou ter mais de 2.232 membros lá no Panamá, em nome de Jesus, amém? Eu sei que o tempo é curto, então eu queria ler com você um versículo, que você prestasse atenção nele. É um versículo bem pequenininho, de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 3. Se você quiser projetar aí, inclusive até para mim mesmo ler. Me deu problema de glaucoma, operei os olhos 4 vezes já esse ano, e estou enxergando pouco. Mas eu tenho falado para o pessoal, se me faltar a vista, eu vou pregar cego mesmo, mas eu vou pregar até Jesus voltar, né? Eu nunca vou parar de pregar o evangelho do Senhor Jesus. O versículo diz assim, disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra. Tem uma outra tradução que diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvo pela leitura da tua palavra e queria que ela falasse ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, esta passagem da Bíblia aqui é bastante interessante. Todos nós focamos nela, na vida do comandante do exército do rei da Síria, o Naamã, do versículo de número 1. Ele, poderoso assírio, comandante do exército, capitão do exército do rei da Síria. Porém, Naamã possuía a pior das enfermidades da sua época. Naamã era leproso. E a lepra de Naamã não tinha cura, né? Era a pior enfermidade da sua época. Se Naamã fosse judeu, ele não era capitão de nada, ele não participava de exército nenhum, ele era um excluído da sociedade judaica, que tinha que viver a mais ou menos 1000 metros das cidades, não poderia se aproximar de alguém por menos de 100 metros, ele deveria ficar longe, e se alguém se aproximasse dele, ele tinha que colocar as mãos sobre a boca e dizer, gritando alto para que as pessoas saíssem de perto, que ele era imundo, né? Ele gritava impuro, 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 ou imundo, imundo, imundo 3 vezes, para as pessoas entenderem que ele era leproso. Somente depois da cura, a Bíblia fala que ele tinha que se apresentar no sacerdote, e se o sacerdote constatasse a sua cura, ele poderia ser reintegrado à sociedade, ao convívio social novamente. Então a vida de um leproso israelense ela era complicada. Porém a de Naamã não. Mas numa das investidas de Naamã contra o povo de Israel, a Bíblia fala que ele leva cativa a tal moça. Ela vai trabalhar de escravo na casa de Naamã, escrava da casa. Não tinha muitas regalias um escravo. Era uma vida muito regrada, uma vida com talvez um lugar para dormir, uma porção diária de comida. Mas ela chega para a sua senhora e ela cita esse versículo:
tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E quando ela cita esse texto, Naamã pega, quando ela fala isso para Naamã, Naamã conversa com o rei da Síria. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel conversa com o profeta se entristece, fica meio chateado, manda de volta para o rei de Israel, que devolve a conversa para o rei da Síria, que chega até Naamã novamente, e Naamã decide então ir até o tal profeta, ir até Eliseu, para ver quem que era esse profeta, para tentar ser curado da sua lepra. Chegando lá, Eliseu nem recebe o Naamã. Eliseu fica dentro da sua tenda, e dentro da tenda ele fala assim, olha, fala para ele ir lá e se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ficar curado. Naamã não ficou nada satisfeito, ficou meio chateado, e persuadido pela sua comitiva, ele vai até o Rio Jordão, achando e vendo que lá na Síria tinha rios melhores, né, entendendo isso, Abana e Farfar, rios de água limpa, o Jordão, quem já esteve lá, eu não estive, né? Muitas pessoas conversam comigo, Deus já me levou para esse mundo inteiro para pregar e pergunta, você já foi em Israel? Eu falo, não, Israel eu nunca fui. Por várias vezes planejei. O ano passado eu até paguei a passagem e era golpe, né? Perdi o meu bilhete para Israel. Até paguei a passagem, mas era golpe. Mas um dia eu vou lá. E quando ele chega no Rio Jordão, toma o banho 7 vezes e Naamã fica curado da sua lepra. Naamã volta até o profeta, tentando pagar aquilo que ele tinha recebido de Deus, porque é meio normal nós vermos isso hoje. As pessoas tentam pagar a bênção de Deus, tentam trazer para a bênção de Deus um preço, quando a bênção de Deus ela não tem preço. Ela não tem preço. Quanto vale uma cura de uma enfermidade? Quanto vale a salvação de alguém? Quanto vale você orar por uma pessoa que está possessa e ela ser liberta? Eu acho que isso não tem preço, é o preço do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Esse é o preço que se paga por algo que ele faz no meio da igreja. E Naamã volta, tenta pagar, e tinha um rapaz por ali, um tal de Geazi, interessado na prata e no ouro de uma forma errada, corrompe o seu coração, de forma errada ele vai atrás de Naamã, e ele recebe um pouco de ouro, um pouco de prata, e no último versículo do texto, se nós observarmos lá na palavra de Deus, no capítulo 5, o último versículo, a Bíblia diz que a lepra de Naamã nasceu na testa de Geazi, e a sua descendência se tornou uma descendência leprosa. Tanto que Jesus cura anos depois, os 10 leprosos, e há escritores que dizem que daqueles leprosos, muitos eram descendentes de Geazi, era da família de Geazi, que Jesus volta a curar anos depois. Então, meus queridos, o texto nos dá uma narrativa de várias pessoas, nos mostra o Naamã, nos mostra os reis de Israel, os reis da Síria, nos mostra o profeta Eliseu, Geazi com o seu pecado, nos traz um panorama geral. Mas para mim o mais interessante desse texto é a jovenzinha, é a jovem do versículo de número 3. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A Bíblia não fala para nós o nome da menina, a Bíblia não fala a sua tribo, a Bíblia não fala muita coisa, não temos informação nenhuma, somente o versículo 2 diz que ela era escrava da casa e numa das investidas contra Israel, ela é levada cativa para Israel. Mas o seu testemunho, a sua fala, transforma a vida de Naamã para sempre, e hoje nós estamos aqui falando a respeito de Naamã por causa dela. Ela transformou a vida de Naamã. E eu entendo a oportunidade que você e eu temos de transformar a vida de alguém. Às vezes Deus vai usar você para transformar a vida de uma pessoa. Você vai pregar o evangelho para ela e ela vai ser transformada pelo poder de Deus através de uma simples palavra que sai da sua boca. Então nós devemos sempre entender que por menor que nós sejamos no reino, todos nós somos menores entre aspas, porque a Bíblia diz que todas as coisas nós podemos em Jesus que nos fortalece. Então todos nós podemos e temos a capacidade de pregar o evangelho para alguém e a pessoa se converter, de levar uma pessoa a Cristo, de falar uma palavra e a pessoa ser curada.
Todo aquele que tem Jesus tem capacidade para isso. E a menina transforma a história de Naamã. Então eu gostaria de ser sempre como aquela menina, um agente transformador da vida de alguém. E eu gostaria que você, como igreja, fosse da mesma forma agente transformador da vida de muitas pessoas aqui em Campo Grande, em nome de Jesus, amém? Deus pode usar você, vai usar você para transformar a vida de muita gente aqui. Então repete comigo da seguinte maneira: eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Talvez você vai falar assim: o pastor falou missionário aí porque ele é missionário, né? O ministério dele é apostólico. Não, mas você vai entender no final por que esse missionário. Repete assim: sem amarguras. Nós podemos notar que a menina não existia no seu coração nenhum tipo de amargura. Mesmo sendo escrava da casa, mesmo sendo tirada do seu aconchego familiar, da sua vida, do seu cotidiano, da sua cultura, dos seus familiares, da sua parentela toda, para ser levada para ser escrava na casa de Naamã, não existia no coração da jovem nenhuma amargura contra Naamã. Talvez fosse um de nós, poderíamos dizer assim, que Naamã morra com essa sua lepra. Mas ela não, ela fala: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Um dos maiores defeitos da igreja, por aonde a gente vai neste mundo afora para pregar o evangelho, são as amarguras. As pessoas trazem da porta para dentro da igreja as suas amarguras. E nós não podemos trazer amarguras para dentro do templo. Nós temos que deixar os nossos problemas lá fora e aqui celebrarmos o nome daquele que reina para sempre e é vivo, amém? Aqui abrimos o nosso coração para Deus falar conosco a cada instante, a cada momento, prestarmos o nosso culto de adoração a Deus. A Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, até a tristeza. Então não fique triste não, deixa os seus problemas lá fora. Deus vai abençoar a sua vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Você vai sair daqui abençoado. Então deixa as amarguras de lado, que a graça vai se manifestar sobre você nesta noite, em nome de Jesus, amém? Repete assim: eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé. A jovem foi cheia de fé. Ela olha para o seu capitão, Naamã, escravo, e ela fala assim: olha, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Talvez essa menina conhecesse a história do profeta, a história de Eliseu. Talvez essa jovem conhecesse todos os feitos da história de Israel ao longo da vida de Israel. Todos os milagres que Deus havia feito com aquele povo desde a saída do Egito. Não sei, eu só sei que ela conhecia de alguma forma Eliseu. Que ela conhecia talvez Elias, profeta anterior a Eliseu, homem de Deus também. Ela tinha fé suficiente em seu coração, possuía fé, para entender que aquele homem de Deus poderia transformar para sempre a vida de Naamã. Poderia transformar. E a fé, meus irmãos, ela não é natural. Quando se prega por fé, a gente entende o sobrenatural de Deus sempre. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós não vemos, mas nós cremos para ver, amém? Como nós cantamos aqui nesta noite. Nós não vemos, mas nós tomamos posse daquilo que é nosso em nome de Jesus, porque nos pertence. Nós não vemos, mas no mundo espiritual, a vitória já é da igreja em nome de Jesus. A igreja precisa entender, precisa receber muitas vezes o seu milagre pela fé. Entendimento de fé é muito interessante. Talvez você olha para mim assim, o apóstolo Edmilson, você pode falar assim: esses homens são homens de fé. Mas nem sempre é assim. Eu me lembro quando eu recebi um telefonema na África do Sul uma vez. Uma irmã portuguesa, a irmã Isabel, me liga e fala: pastor David, gostaria que o senhor orasse por um miúdo que está à morte, com morte cerebral, melhor dizendo, lá no hospital. E eu tinha estudado seminário lá no Paraná e feito enfermagem. Estava no seminário de manhã e estava enfermagem à noite. E morte cerebral, já morreu. O médico fica mantendo a pessoa ali nas máquinas, mas já morreu. Havia 14 dias que o rapaz estava com morte cerebral. E eu falei para a irmã Isabel de pronto, falei: ó, irmã Isabel, o rapaz já morreu, não tem mais o que fazer. Morte cerebral, já morreu. E ela deu uma chacoalhada na minha fé, ela falou assim: olha, pastor, se morreu, Deus pode ressuscitar. Ou o pastor não acredita que Deus ressuscita?
Eu falei, eu acredito, mas eu não queria me comprometer, vai que não ressuscita. Eu não queria me comprometer de jeito nenhum. Mas nós fomos para aquele hospital e eu orei pelo rapaz, aquela oração de pastor sem fé. E eu falei para ele assim, Senhor, faça aí a sua vontade, o Senhor é soberano mesmo. Se o Senhor quiser ressuscitar, o Senhor ressuscita. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa para esse rapaz, o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém. E ó, vazei. No outro dia, a 1h da tarde, a mãe Isabel me liga. Falou, pastor David, tem uma notícia ele dá. Eu falei, o rapaz morreu? Não, o rapaz viveu. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Uma hora depois que o senhor saiu do hospital, o rapaz voltou, pastor. Fazem 24 horas que ele está bom e ele vai receber alta daqui a pouco. Com a ressurreição desse rapaz, eu ganhei 40 portugueses numa comunidade católica portuguesa que tinha no nosso bairro para baixo, onde ele congregava. Os portugueses vieram tudo para a minha igreja, encheu de portugueses. A igreja era negra, ficou branca e negra. Ficou uma igreja café com leite, com a bênção. O padre mandou uma carta para mim, falou, pastor David, isso que o senhor está a fazer é proselitismo, tirar as pessoas aqui da comunidade. Eu mandei outra para ele, falei, se o senhor não ficar na sua, eu vou tirar o senhor daí também. O senhor vai vir aqui celebrar o nome do Senhor Jesus conosco. Esses são os limites da fé. Aquele grupo de português um dia chega na minha casa e coloca, e eu olhando da janela, falei para o padrinho assim, os portugueses chegaram tudo lá. E eles foram lá no carro, abriram o boot do carro, tiraram uma cadeira de roda, colocaram a cadeira de roda no chão. Eu falei assim, eles estão trazendo uma aleijada. Vem problema, falei para a Adriana. E eles pegaram aquela menina aleijada, colocaram na cadeira, chegaram na minha casa, entraram na sala da minha casa com a menina na cadeira de roda e falaram, pastor, o Deus que ressuscitou aquele que estava morto há 14 dias, vai fazer essa aqui andar. Eu confesso a vocês que eu fiquei tremendo, eu falei, Jesus amado, se não anda, é aquele rapaz de Mateus que ele fala para Deus, Senhor Jesus, ajuda-me na minha fé. Muitas vezes nós precisamos dizer isso, Senhor, ajuda-me na minha fé, que nós mesmos não acreditamos, mas Deus é Deus e Ele faz milagre, amém? Na sala da minha casa, eu ungi aquela moça e ela ficou de pé e nunca mais sentou naquela cadeira de roda, porque Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Então a atitude de fé nossa, ela precisa até transcender o natural, partir para o sobrenatural. Antes de eu vir para o Brasil, aquela mesma família, um rapaz sofre um acidente e entra uma lâmina no seu pescoço. Uma lâmina. A medula foi partida de um lado para o outro, ficou só um cantinho. O médico me chama para dar notícia ruim e falou para assim, pastor Davi, vai lá e fala para a família que ela vai ficar tetraplégico, que ele vai mexer apenas o olho direito, que ele vai mexer apenas a ponta dos dedos, porque sua medula ficou praticamente separada. Ele mostrou a radiografia, a ressonância magnética. E eu já com 10 anos vendo Deus fazer milagre, muitos milagres. Eu fui ousado e falei para ele, bom doutor, eu vou orar e Deus vai fazer o milagre. Ele deu uma olhada para mim e falou assim, olha, eu queria dizer para o pastor que aí nem Deus faz nada. Não queria desapontá-lo, o médico falou para mim. Eu falei, amém. Fui lá no quarto com a raiva daquele médico danado, peguei o óleo da unção. Falei, Deus, o Senhor vai curar esse rapaz para mostrar para aquele médico que o Senhor é Deus. O Senhor não me trouxe aqui nesse quarto à toa. Peguei o óleo da unção, derramei sobre o peito daquele rapaz. Comecei a esfregar o óleo nos peitos dele, nas pernas. E falei, você vai andar em nome de Jesus. Deus vai fazer um milagre. A sua coluna vai ser religada. Eu não sei de que jeito, de que forma. Eu estou vendo aqui a radiografia. Falei, Deus, eu vi. A família viu, todos em pranto ali naquela hora. E nós ungimos aquele rapaz. E para a honra e glória do nome do Senhor, 30 dias depois, ele já andava pelos corredores daquele hospital para todos os lados. Eu voltei lá. Eu volto lá. Quando eu volto lá, eu encontro o médico no corredor. O médico me chamou na sala dele e falou, pastor, vem cá. O senhor vai me contar o que o senhor fez. Porque nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. O senhor vai me contar o que o senhor fez. Eu falei assim, eu não fiz nada. Foi aquele Deus que você não acredita que fez um milagre para você entender. E na sala, no consultório dele, eu preguei o evangelho para ele. E ele confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque ele entendeu o milagre do Senhor. Ele entendeu. Então a nossa vida precisa ser sobrenatural.
Esse milagre não é só para os africanos, não, é para você que está me ouvindo aqui nesta noite, amém? Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Ele vai te abençoar. Repete comigo, eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão. A jovem teve compaixão de Naamã. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meus irmãos, ela estava diante de um capitão, de um homem famoso, de um homem poderoso, de um homem rico, com certeza, de um homem que atendia direto ao rei da Síria. Porém, Naamã era leproso. Ela não teve compaixão de tudo aquilo que Naamã possuía, não. Ela teve compaixão da sua alma, do seu corpo, que ia sofrer com a enfermidade, ia derreter com a lepra, que é uma das piores enfermidades que existia naquela época. Hoje tem cura, hanseníase, pode procurar qualquer posto de saúde que se cura, mas na época não. Então demonstra para nós a compaixão da jovem pela vida humana. Hoje nós temos compaixão muitas vezes de coisas e não de pessoas. Deus não quer que nós tenhamos compaixão de coisas e sim de pessoas. Quando nós amamos pessoas, Deus acrescenta as coisas, é assim que a Bíblia diz. Busquemos o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ame gente, ame pessoas. Eu me lembro quando eu ganhei a primeira alma na África, Gabriel Nhanga, lá em Moçambique, um negão de 1,90 m mais ou menos, magrelo, feio de aparência, esquisito. Falei isso nos Estados Unidos uma vez, que eu apanhei da irmã, né, que ela falou que, falei que o rapaz era feio, mas ele não era bonito, gente, pelo amor de Deus. E foram 6 meses, batizei o Gabriel, ele me ensinando mandau, a língua lá nativa do local, da cidade da Beira, lá em Moçambique, me ensinando mandau, todos os dias na minha casa, a gente ajudando o Gabriel, ajudando a sua família, dando comida, a vida dele mudou conosco. Quando foi um dia, ele chega na minha casa, 6 meses depois mais ou menos, com um papel na mão, chorando, chorava, ficou um menino e falava: pastor, Deus fez um milagre, Deus fez um milagre. Eu falei: o que foi, Gabriel? Deus fez um milagre, Deus fez um milagre. Eu falei: conta logo, rapaz, do milagre, eu quero saber. E ele com 2 papéis na mão, e eu não me lembro o dia que eu orei pelo Gabriel lá na casa, lá na igreja, eu não me lembro o dia que eu chamei ele para orar por enfermidade, eu não me lembro disso. Somente ele está na igreja, fizemos as aulas de batismo com ele, batizamos ele, e ele todo dia na minha casa me ensinando mandau. E ele mostrou 2 exames para mim, HIV negativo e HIV positivo. HIV positivo e HIV negativo. Deus curou o Gabriel de AIDS lá na igreja e nós não sabemos como foi. Eu só sei que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Então você crê e Deus faz o milagre, amém? Quando nós temos compaixão de pessoas, Deus transforma. E só para você entender, antes de eu sair de Moçambique, de eu sair da África, o Gabriel tinha terminado 4 anos de um seminário da Igreja Batista que tinha lá. E é um obreiro de Deus, hoje pastor da obra do Senhor Jesus lá em Moçambique. Então nós precisamos amar gente, amém? Ame pessoas, dê sua vida por pessoas. Deus acrescenta as coisas, Deus abençoa a vida daquele que ama pessoas. Repete comigo: eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora. A menina não tinha muita coisa para doar não, mas ela possuía algo imprescindível na sua vida. Ela possuía o Deus de Israel. E ela chega e dá o Deus de Israel para Naamã e fala assim: olha, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela sabia que lá em Israel tinha Deus, que lá em Israel tinha o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que lá em Israel tinha o Jeová Jirê, que lá em Israel tinha o Jeová Rafá, o Deus que curava. Ela conhecia tudo, ela sabia que o Deus de Israel poderia fazer alguma coisa, e ela doa o seu Deus com o melhor que ela possuía na sua vida. Ela não tinha bens na casa de Naamã, mas ela possuía o maior tesouro que uma pessoa pode ter nessa terra, Deus de Israel. E ela oferece o Deus de Israel. Meus irmãos, ela doou tudo que possuía. Nós encontramos lá no Novo Testamento também uma mulher que doa tudo que ela possuía. Uma viúva que agrada ao Senhor. Às vezes nós falamos de doação aqui na igreja, as pessoas ficam preocupadas. Elas ficam assim entediadas. Lá vem o pastor falar novamente de doação. Lá vem novamente de dízimo, de oferta, meus irmãos. Mas este é o segredinho. Eu tive um pai pastor que sempre falava para mim assim, falou: dizima porque Deus vai abençoar a sua vida. Oferta porque Deus vai abençoar a sua vida. Eu aprendi desde pequena a dizimar e ofertar. Meus filhos, eu faço a mesma coisa.
Quando eu estou na igreja, eles vêm correndo perto de mim, na hora da oferta já vem, pai, o dinheiro da oferta. O Isaac pega uma moedinha lá em casa e fala, pai, isso aqui é para oferta. Eu falei, glória a Deus. O Yohanan pega qualquer dinheirinho, ele fala, pai, quanto que é o dízimo? Eu falo, é 10%. E ele vai lá e coloca os 10% no gasofilaço. É assim o segredo de nós doarmos e sermos abençoados por Deus. É doando que nós somos abençoados por Deus. E muitas vezes eu vi a ação de Deus na minha vida por ser um doador da obra de Deus, por ser um abençoador de pessoas, por entender esse projeto. A Adriana estava grávida do Yohanan, esse menino, e nós morando lá em Moçambique, fomos expulsos da terra, tivemos que sair em 24 horas, fomos para Maputo, chegamos em Maputo, entrou um rapaz da igreja batista lá, um irmão, um crente, e roubou os nossos pertences, tudo que estava lá na casa. Foi uma situação. E esse rapaz roubou uma máquina fotográfica minha, meus queridos, que eu fiquei muito feliz dele ter levado, porque ela era muito ruim, e ele deve ter passado muita raiva com ela, porque eu tinha passado muita raiva com ela, e ele levou a minha máquina. Quando eu cheguei lá em Johannesburgo com a Adriana para ter o nenê, ainda tinha $100 no bolso, o ladrão tinha roubado os enxovais do nenê, lá em Maputo. Chegamos lá na África do Sul, a Adriana foi, eu coloquei ela no South Rand Hospital para poder ela ter esse bebê. No corredor do hospital eu fiz uma oração a Deus e eu disse o seguinte, falei, Deus, a sua palavra diz que o Senhor cuida do estrangeiro na terra estranha. Então cuida de mim, abra as portas, eu preciso pagar o hospital aqui é público, mas estrangeiro paga como se fosse particular. E no corredor do hospital fiz aquela oração, saí chorando, enxugando as lágrimas, saí para o lado errado, me perdi, andei umas 3 horas perdido. Cheguei na casa onde nós estávamos hospedados, tinha chegado o pastor Uri, da Assembleia de Deus, lá de Vilhena. E ele chegou, me convidou, falou, Davi, vamos comigo no shopping dos indianos, que eu preciso trocar uns dólares, um dinheiro, a cotação era maior. Todo missionário ia lá trocar dinheiro. E o Uri foi para aquele shopping comigo, nós fomos juntos, chegou lá no 3º andar, numa loja de sapato, ele entra na loja de sapato para trocar os dinheiros, eu fico na porta. Johannesburgo é uma das cidades mais violentas da terra. Nisso se aproxima de mim, quando eu estou lá na porta esperando ele, um muçulmano, com aquela roupa de muçulmano, não sei se você já viu ele caracterizado, né? Aquela roupona, aquela barba por aqui, aquele chapéu na cabeça, e aquela roupona assim, ele enfiou a mão no bolso assim, tirou um pacote de dinheiro, estendeu para mim e falou assim, how are you? Eu falei, I'm fine. Ele falou assim, this money is for you. Esse dinheiro é para você. E eu olhei para ele e falei, não é para mim não, você deve estar me confundindo. Eu não sou o cara não que você está procurando. E ele falou de novo, esse dinheiro é para você. Era a primeira vez, meus irmãos, na vida que eu estava vendo um muçulmano tão de perto, e eu fiquei com medo lascado dele. Eu falei, ele está com a bomba debaixo aí dessa roupa. Ele vai apertar o botão e eu vou morrer aqui nessa porta de loja. E ele falava assim, esse dinheiro é para você. E eu ficava ali inquieto, eu falei, não, você está confundindo. Eu falei assim, I'm from Brasil, eu sou brasileiro. Ele falou assim, mas esse dinheiro é para você, rapaz. De repente ele enfiou a mão no bolso, tirou outro pacote de dinheiro, ficou grosso. Eu olhei aquele monte de dinheiro, falei, meu Deus, parece que é para mim. Dobrou aquele monte de dinheiro, era muito. E ele com aquele dinheiro estendido para o meu lado, e ele falava, esse dinheiro é para você. E eu fiquei sem entender um tempinho ali, e Deus falou comigo, eu uso o ímpio para abençoar o justo. Aí eu peguei o dinheiro. Eu peguei o dinheiro, coloquei no bolso, um pacote de dinheiro nesse aqui, outro nesse aqui. Puxei a camiseta para cima assim, agradeci ele, merci beaucoup, thank you so much, arigatou gozaimasu, né? Baia danke, obrigado, graças, né? E ele foi embora, o muçulmano, e eu fiquei ali vermelho na porta, o meu sangue sumiu da cara. O Uri voltou apavorado, falou, Davi, o que aconteceu? Te roubaram? Eu falei, não me acharam, Jesus me achou aqui na porta da loja e me abençoou, E nós saímos ali correndo para o carro, eu com aqueles 2 pacotes de dinheiro no bolso, cheguei lá, dei a metade para o Uri, com a metade dele ele pagou 30 dias da casa de hospedagem que nós estávamos hospedados, com a metade dele ele tratou da esposa que estava com malária, ele operou o filho que estava doente, ele fez compra para ficar os 30 dias que eles estavam ali na casa durante o período. Com a minha parte eu fui lá e paguei o hospital da Adriana, paguei a hospedagem, fui no Hi-Fi Corporation, comprei uma máquina fotográfica nova, daquelas de zoom, para tirar foto do meu filho que ia nascer, comprei todo o enxoval que ele precisava. Na porta do Hi-Fi eu levantei a máquina fotográfica para cima e agradeci a Deus. Falei, toma diabo,
você tirou, mas eu sou fiel ao meu Deus, e Ele é fiel, 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 Deus é fiel. Quando eu acabei de fazer minha oração, o diabo deu um tapa naquela máquina e jogou ela longe. Ela caiu lá, espatifou, quebrou tudo, não estou brincando. Eu fui lá, juntei a máquina aos pedaços, fui lá dentro, falei para o rapaz da loja do Hi-Fi, falei, ó, quebrou. Ele falou assim, ó, vou te dar outra, mas você cuida dessa. Se você quebrar de novo, eu não estou de novo não. Aí ele colocou na caixa, me deu uma novinha, eu botei ali na bolsa, fui para coisa. Meus irmãos, Deus usa o diabo, mas Ele abençoa o servo de Deus, porque o compromisso dele é com você, amém? É com a igreja do Senhor Jesus. Então não importa quem Deus vai usar, aprenda a doar, que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim que Deus faz com os seus. Estou contando um testemunho lá de trás, mas quando eu chego no Brasil, por exemplo, quando eu vim embora para o Brasil, cheguei lá na minha casa, me visita um pastor da Assembleia de Deus lá do Ceará. Eu tinha ido na Volkswagen comprado um carro. Quando ele vai na minha casa, eu com uma semana e meia mais ou menos que estava com o carro lá na porta de casa, chega o pastor da Assembleia de Deus. Deus fala comigo lá na porta, falou assim, dá o seu carro para ele. Quando ele chegou, orando lá na minha casa, Deus falou comigo, dá o carro para ele. E eu fiquei assim, falei, não, isso é a voz do diabo, não é possível. Tem 2 semanas que eu estou com o carro, nem 2 semanas, e já tem que dar o meu carro. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. E fiquei naquela luta. E eu falava para Deus, Senhor, o missionário aqui sou eu. Foi eu que cheguei da África agora. E o pastor Messias foi embora. 30 dias depois, rapaz. E eu fiquei pensando, falei, nunca mais ele vai aparecer aqui na porta da minha casa. Ele foi embora. 30 dias depois, toca a campainha lá na frente de casa, era o Messias de novo. Quando eu vi ele lá no portão, eu cheguei já lá. Deus falou comigo assim, ele veio buscar o carro. E eu não falei nada para a Adriana, fiquei quieto, falei, bom, se o marido concorda e a esposa não tem negócio. Ele não vai levar nada. E fiquei quietinho durante os 30 dias, não falei nada para ela, porque vai que ela concorda, que dá o carro novinho, nós tínhamos comprado para ela. Aí, meus queridos, quando o pastor Messias saiu, estava ali em casa, eu entrei no quarto lá de casa, tinha uma escada, um escritório em cima, um segundo quarto em cima, e eu fui lá no escritório, peguei a chave do carro, o documento do carro, vinha descendo a escada. Quando eu fiz o primeiro lance de degraus, que eu disse, comecei a descer o segundo, a Adriana falou, Davi, dá o carro para ele. Na descida da escada, dá o carro para ele. E eu falei para o pastor Messias, ó, pastor Messias, desde a primeira vez que o senhor esteve aqui, Deus mandou eu dar o carro para o senhor, e eu estou teimando para dar esse carro. O senhor pega esse carro aqui da minha porta, e o senhor desaparece com esse carro. Eu não quero nem ver esse carro mais. Vai embora, pastor Messias. E ele entrou no carrinho, foi embora com documento e tudo, levou embora o carrinho. Fui pregar na Vida Nova de São Paulo, no apóstolo Willy Garcia. Terminei a minha mensagem. Quando eu sentei do lado dele, assim, lá no púlpito, ele pegou a chave, o documento do carro. 15 dias depois, ele pegou o documento do carro, colocou na minha mão, assim, uma chave, falou, Davi, meu santo, desde a hora que você pisou aqui na igreja, Deus está me incomodando para dar esse carro para você. Você pega esse carro, meu santo, e desaparece daqui com esse carro, porque já é o 8º. É o 8º carro que eu dou aqui na igreja para pastor que vem pregar aqui. Então é assim que Deus faz. Aprenda a doar, meu irmão. Aprenda a doar. Quando nós doamos, nós experimentamos o melhor de Deus. Quando nós doamos, nós recebemos a bênção de Deus. Deus abre as portas. Eu estava nos Estados Unidos pregando, e às vezes você fica meio em dúvida, e um pastor tinha me ensinado a fazer um voto, na hora de dar a oferta, fazer aquele voto, e eu colocava a minha oferta lá nas igrejas que eu estava pregando na América, e eu falava assim, olha, eu quero 10 por 1 nessa oferta, 50 por 1, 100 por 1, 30 por 1, do jeito que está na Bíblia, 30, 60 e 100 por 1, fui pregar na igreja do pastor Zenit Noco, Assembleia de Deus, igreja cheia, grande, eu preguei no sábado, e o Marcos Feliciano no domingo, nós estávamos pregando lá na conferência dele, quando a gente terminou, na hora da oferta, Deus falou comigo para dar $100 e pedir 100 por 1. E eu não acreditei. Eu falei, será? Será que vai ter $10 mil aqui na igreja para me dar? O pastor não vai me dar essa oferta. E eu duvidei, eu tinha feito isso em todas as igrejas, tinha dado certo. Naquela, fiquei com, meu coração fechou. Aí eu dei os $100 da mesma forma e pedi para Deus, Senhor, me dá pelo menos 10 por 1 nessa oferta.
Fui raso, meus irmãos. $1.000. No final do culto, ele veio com a oferta para mim de $1.000 e colocou nas minhas mãos e falou: pastor Davi, Deus é fiel demais. Eu falei: por quê, pastor Zeni? Deus é fiel demais, meu santo. Deus é fiel demais. Eu te dando uma oferta de $1.000, vi um rapaz no final do culto, ele não é nem aqui da igreja. Aí ele puxou um envelope assim no bolso e falou assim: olha, ele me deu $10.000 em nota aqui de $100, ó. Mostrou para mim. Irmão, aquela oferta era para mim, mas eu fui covarde, entende? De não colocar lá no gasofilaço aquilo que Deus tinha mandado. Você está entendendo? Então às vezes nós somos covardes. Deus está com as bênçãos nas mãos para entregar nas nossas mãos, e nós deixamos escapar pela rebeldia do nosso coração, amém? Não deixe escapar não, seja um doador da casa de Deus, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Repete comigo: eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Vai me dizer que a jovem não foi missionária? Missionária transcultural. Ela sai lá de Israel e vai pregar o seu Deus lá na Síria. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meus irmãos, às vezes a gente confunde muito essa palavra missionária com aquele que vem dependendo, com aquele que vem só pedir dinheiro. Já fizeram isso muito com a minha vida, por ser missionário. Nós não dependemos. Eu sou um missionário que eu não dependo de ninguém, eu dependo de Deus. É Deus que sustenta a minha vida aonde eu estou. Aonde eu estou. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que nós precisamos ser missionários. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Pregue para o seu vizinho, pregue para as pessoas do seu apartamento, ore, leve para a sua célula. Faça com que as pessoas cheguem até a sua casa. Coloque eles debaixo do seu joelho, como Natanaéis, para você orar por eles, até eles conhecerem Jesus. Talvez Deus vai te levar às nações, como me levou. Às vezes Deus falava comigo lá em Rondônia, que me levaria às nações, e eu não acreditava. O Ciro lembra de mim lá, uma vida tão difícil que nós tínhamos lá em Rondônia, e Deus falava, e eu não acreditava que Deus me levaria tão longe como levou. Mas só nos Estados Unidos, sem demagogia. Eu quero que você entenda o que eu estou falando, que Deus fala e Deus cumpre as suas promessas na vida da gente. Só nos Estados Unidos eu já preguei 270 vezes, 65 vezes no Japão. No mundo inteiro Deus me levou para pregar, na Europa, na África, 16 países do interior da África, mais de 30 nações pregando o Evangelho, nunca fazendo turismo, porque Deus é fiel. Então Deus vai te levantar em nome de Jesus e vai cumprir o propósito na sua vida em nome de Jesus, amém? É Ele que te sustenta, é Ele que te leva, é Ele que te traz de volta, é Ele que leva você aonde Ele quiser. Mas entenda que Ele precisa de homens e mulheres da última hora, do último momento, para pregar o Evangelho dEle aqui nessa terra. Talvez Deus está te dando filhos. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, olha minha filha que linda, vai ser modelo. Nada contra ser modelo. Olha, minha filha podia ser uma atriz. Nada contra, meus irmãos. Só que a minha não. A minha eu falo para ela: minha filha, você vai ser obreira na casa do Senhor. Você vai ser levita na casa de Deus. Você vai ser pregadora do Evangelho. Você já fala inglês. Então você vai falar inglês. Agora você vai falar espanhol, português. Você vai pregar nos países hispanos. Você vai pregar nos países de língua inglesa. É assim que eu falo para os meus filhos. Deus me deu filhos para a glória do seu santo nome. Amém? Para a glória de Deus. Para serem maiores missionários do que Deus tem feito com a minha vida. Para serem maiores homens e mulheres de Deus. Então edifique a sua família, abençoe a sua casa, que Deus vai te fazer um missionário próspero e abençoado aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Então repete assim: eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Agora fique de pé. Eu gostaria de orar por você. Eu sei que o tempo ruge. Eu queria, se você precisa de um milagre de Deus na sua vida essa noite, eu queria que você viesse aqui na frente bem rapidinho para me orar por você. Cura, qualquer coisa, problema de família, qualquer enfermidade que você tenha, qualquer coisa, meu irmão. Eu queria que você viesse bem rápido aqui na frente. Nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. O Deus da África, o Deus da América, o Deus da Europa, é o Deus do Brasil, é o Deus aqui de Campo Grande, é o nosso Deus que está presente aqui nessa igreja. E Ele vai te abençoar de uma forma exponencial nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Queria que você que viesse para frente, se você não quiser vir, apenas arrede do seu lugar assim, como um sinal que você está recebendo essa palavra no seu coração. Se movimente como sinal que você está recebendo essa palavra, e Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa noite exponencial. Coloque a sua mão dessa forma, posição de receber do Senhor, posição de receber. Feche os seus olhos agora, se renda ao Pai, fale para Ele, fale: Deus, eu preciso receber o meu milagre, eu preciso receber do Senhor. Fale para Deus. Deus está neste lugar, meu irmão. Antes de você chegar aqui, Ele já tinha planejado esta tarde para você. Ele já tinha planejado esta tarde de vitória, de bênçãos, planejado algo especial para a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos abençoar a sua igreja nesta tarde. O Senhor é o Deus que opera milagres, que vai além da nossa própria expectativa. O Senhor é o Deus que faz, é o Deus da fé que nós pregamos aqui esta noite, que nos faz até acrescentar a fé quando nos falta a fé. Por isso, ó Pai, nós queremos orar por um milagre na vida de cada irmão, por um milagre de cura, por um milagre de transformação, por um milagre financeiro, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, e o Senhor tem muito a fazer com a vida de cada um dos irmãos que estão aqui na frente. Senhor, faça milagres, faça milagres, Senhor, faça milagres. Entre, Senhor, com cura, porque a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, ó Deus, eu oro pelos irmãos nesta tarde, e eu declaro sobre a vida deles a bênção. Eu declaro sobre a vida deles uma bênção tal, eu declaro sobre a vida deles um milagre tal, ó Deus, que eles vão testemunhar para sempre que o Senhor é fiel, que o Senhor é fiel, que o Senhor é fiel, é muito fiel. Por isso, ó Deus, abençoe de uma forma muito especial a cada um deles. Haja, Senhor, na vida deles. Agora eu queria que você levantasse as suas mãos para o alto. Você levante as duas mãos, se for possível, e declare comigo assim: Senhor Jesus, eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Agora feche as mãos e declara: o milagre está nas minhas mãos, ninguém vai tirar ele de mim. Declara para o diabo ouvir: está nas suas mãos, é seu. É seu, declara bem forte, declara bem alto, fala assim: é meu, ninguém vai tirar das minhas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora aplauda o Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de nosso aplauso. Amém? Gentilmente você pode voltar ao seu lugar, abençoado pelo Senhor Jesus nesta tarde. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Fique de pé, vamos agradecer ao Senhor. Que você possa ser intenso no seu relacionamento com Deus. Deus pode fazer milagres, e Ele sabe fazer milagres, e Ele fez milagres nessa noite. Tome posse do seu milagre, tome posse da sua bênção. Que você seja um missionário, cheio de fé, de compaixão. Pregue a palavra de Deus. Tem alguém precisando. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta tarde na tua presença. Te louvo, ó Deus, pela vida do pastor Davi. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Queremos ser marcados, ó Deus, pelo teu Espírito. Cumpra em nós como igreja todo o teu propósito. Eu te louvo, ó Deus, pelos líderes, pelas células. Cada casa, ó Deus, debaixo do mover do Espírito Santo. Cada casa seja um lugar de cura. Cada casa seja um lugar para a manifestação da tua bênção. Cada casa seja um lugar, ó Deus, onde a palavra seja ministrada e pessoas saciadas, pessoas libertas. E eu ordeno a bênção do Senhor sobre a sua vida. Uma semana abençoada na presença do Senhor, em o nome de Jesus. Diga amém.
Dá um abraço nessa pessoa que está pertinho de você. Deus que te abençoe. Uma boa semana e shalom. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas mãos.